esse lugar precisa necessariamente fazer sentido e significado. Tem, um exemplo que o Tim Gresham dá, por exemplo, se fala, ele dá esse exemplo no livro, tá? Bagdá. Então, quando eu falo Bagdá, ele pode fazer um sentido, um significado diferente para várias pessoas aqui, né? Eu nunca fui em Bagdá, não sei, não vai fazer nenhum sentido, mas tem um significado, porque você tem várias questões relacionadas na mídia sobre Bagdá, mas esse sentido para mim, né, se eu não conheço, eu não fui, não me relacionei com o lugar, né, não é tão forte como aquela pessoa que já foi. Então tem essa dimensão aí de grau de sentido e significado, que no final da pesquisa era isso que eu queria saber, né? Como é que esse lugar se torna importante, como é que você tem uma relevância desse sentido, desse lugar, né, na comunicação, tá? Voltando aí sempre para esse ponto, porque a gente pode levar isso para várias outras áreas e discutir de formas diferentes, né? Mas eu estou tratando da comunicação, né? O Cláudio mostrou exatamente na arte uma outra perspectiva. Então, sempre voltando, tá? Para não confundir. Bom, para chegar nessas formas que eu falei lá do futebol, do jogo de futebol, eu logicamente tinha que passar por alguns critérios, né? Não podia ser algo de dizer, eu acho que por aqui a forma é assim, por assado. Como é que eu vou conceituar essas formas dentro dessa área da comunicação? Aí eu utilizei 3 critérios, que é o tipo de interação que é estabelecido no lugar, né? Isso aí vem dos conceitos de Thompson, né? J.B. Thompson, e você tem 3 tipos de interação, pelo menos ele apresenta 3 tipos de interação, que é a interação face a face, a interação mediada e a quase interação mediada, tá? O meio de comunicação, ou seja, que meio técnico é esse que está fazendo a mediação no lugar, né? E os contextos de produção, recepção, na verdade está faltando um ali, produção, recepção e emissão e recepção, desculpe, viu, gente, faltou um ali. Então eu tenho um contexto de produção, tenho um contexto de emissão e recepção de informação, que é essa relação espaço-temporal, né, que eu voltei com o lugar. Tá. Bom, e aí o que aconteceu? Esse lugar na comunicação, a partir desses 3 aspectos que eu mostrei, vão dar naquelas 4 formas, né, que representam aquelas situações lá do jogo de futebol, né? A comunicação local, a comunicação situada, a comunicação global e a comunicação locativa. Tá indo bem aí, gente? Vocês estão conseguindo acompanhar? Tá? Qualquer coisa, anota que no final a gente... em relação ao jogo de futebol, eu vou mostrar. A situada, ela está relacionada com os meios, com a interação mediada. Eu vou passar por cada uma delas agora. Exatamente. A pedidos. Então, na comunicação local, que tipo de interação que eu percebi? A interação face a face. Tá? Essa interação face a face que nós temos aqui agora, isso é uma comunicação local. Apesar de eu ter um sistema de som que amplificando essa oralidade primária, estamos no mesmo contexto, no mesmo lugar. Essa característica é obrigatória. Você precisa ter a copresença do produtor, do emissor e do receptor da informação, né? Se eu tivesse aqui, sei lá, vai ter o momento das perguntas. Então vocês vão produzir as perguntas. Essa pergunta vai vir para mim, né? Então alguém vai falar ou vai vir. Então eu tenho aí também um processo de produção de informação, da emissão e da recepção. Então os interlocutores têm que estar no mesmo lugar. Resumindo, seria essa proposta. Exemplos aí de uma comunicação local, né, que vem lá desde as escolas filosóficas, né? Essa foto é bem interessante aqui do lado esquerdo, que isso aqui mostra o nascimento dos jornais, né? Os jornais ainda não como a gente conhece hoje, né? Mas o que aconteciam eram reuniões em bares e cafés na Europa,
E dessas reuniões, as atas das reuniões viravam jornais ou viravam comunicados em que as pessoas que, por exemplo, não tivessem ido na discussão do dia anterior poderiam ficar sabendo, né? Então, é uma passagem aí da comunicação local já para uma comunicação mediada. Você já tem aí a mediação, né, do suporte do papel. Tá aí a comunicação situada. Então, na comunicação situada, o tipo de interação ela já é mediada ou quase interação mediada. O Thompson faz essa distinção, mas a distinção que ele faz é o telefone, por exemplo, e o rádio. Então, o telefone é uma interação mediada e o rádio e a televisão seria quase mediada. Por quê? Porque no telefone tem o que ele chama de monitoração reflexiva. Alô, o outro responde alô, né? E na quase interação mediada você não tem, né? O apresentador está lá, né, no seu programa, e a gente aqui não pode responder. Essa é a diferença, de certa forma frágil, mas vamos lá. Os meios técnicos, nesse caso da comunicação situada, são os eletromeios, né? O rádio e a TV, principalmente, meio de comunicação de massa, tá? E nesse momento ocorre a desvinculação desses contextos. Então foi o caso lá da televisão e do rádio assistir um jogo de futebol. Você não tem mais um contexto de produção, emissão e recepção no mesmo lugar. Você agora produz, você emite de um lugar, de um contexto, e recebe a informação em outro contexto. Então você perde aí essa característica de estar todos no mesmo lugar, né, da copresença, e alguns teóricos chamam de coetaneidade também, que seria essa presença, copresença, né, no mesmo lugar. O Thompson também chama de experiência espaço-temporal descontínua, né? É no momento em que eu vou passar um exemplo agora, um videozinho agora que vai exemplificar melhor o que eu vou falar. E agora? E vamos voltar ao repórter Ricardo Ismael para ver como é que está a saída de Salvador agora pela estrada mais movimentada da Bahia, a BR-324. Ricardo, parece que as condições desse trecho entre Salvador e Feira de Santana já estão bem melhores. Eu tive a oportunidade de viajar agora, no mês passado, aí por essa rodovia, e a gente sentiu. Mas há outros pontos no interior do estado, em rodovias federais, onde as estradas estão perigosas, né, Ricardo? É isso mesmo, Genildo, bom dia, e bom dia também você que está em casa acompanhando o Jornal da Manhã. E esta deve ser uma preocupação de todos os motoristas, sim, mas uma outra preocupação agora da Polícia Rodoviária Federal é também com relação à venda e o consumo de bebida alcoólica em bares e restaurantes às margens das rodovias federais. Conosco está o inspetor Antônio Jorge, que é superintendente da Polícia Rodoviária Federal na Bahia. Bom dia, inspetor, bem-vindo ao Jornal da Manhã. Como é que vai ser a fiscalização este ano com relação a esse assunto? Bom dia, Ricardo. Vamos continuar fazendo fiscalização no combate à bebida alcoólica. Bom, percebam que nessa transmissão você tem aí a televisão, a emissora, né, um estúdio produzindo informação, né, falando para um determinado lugar, né, sobre um determinado lugar, para receptores específicos de um determinado lugar. Apesar de ser uma comunicação de massa, essa informação só tem sentido para quem mora na Bahia. Isso é uma comunicação situada, porque o papel do meio de comunicação é situar aquele ouvinte, aquele telespectador, do que é que ele está transmitindo. Se eu ligo a Rádio Natal, ele vai dizer onde é que eu estou. Aí vocês vão perceber daqui a pouco como é que muda, por que isso... Eu estou chamando de situada. Então a situada seria exatamente isso, porque o veículo de comunicação ele precisa situar o ouvinte, o telespectador, de onde está sendo produzida aquela informação, né? E a diferença para a comunicação global, que a coisa se perde totalmente, né? Esse tipo de interação não está no livro do Thompson, tá? Eu coloquei assim, baseado logicamente dando a sequência nas características que ele faz, que ele adota para classificar cada uma das interações, né? E o meio técnico, né, surge, essa interação mediada surge a partir do momento do surgimento desses bitmeios, estou chamando de bitmeios, para fazer só
uma comparação com os eletromeios, né? E diferenciar aqueles que eram basicamente eletrônicos, né? Rádio, televisão, para os bitmeios digitais, como internet e celular. O que acontece então? Esse aumento, né, dessa desvinculação, né, do contexto de produção, emissão e recepção de informação, e o que ele chama de aumento no caso, entre aspas, aí, aumento de disjunção espaço-temporal, que é um conceito do Thomson. Eu chamo isso aí do aparecimento dos infinitos lugares. No caso aí, por quê? Porque é o momento onde ocorre uma pulverização dos contextos. Então não tem mais um contexto de recepção e produção, de produção e emissão como na televisão, e um contexto de recepção como nossas casas, o carro, que o veículo de massa necessita. Né? A partir dessas mídias, cada contexto pode ser produção, emissão e recepção, independente do lugar. Né? Então, essa é a grande, que eu chamo do esfacelamento, né? Dessa ideia do espaço, né? Da relação espaço-temporal, perdão. Então, eu posso estar, como aconteceu, eu estava ouvindo Cláudio, nós estávamos ouvindo Cláudio, no mesmo momento que eu estava tweetando, alguém em outro lugar que não interessa estava ouvindo essa informação. Né? Então, eu passo um videozinho que vai dar tentar explicar melhor, ou aumentar a confusão, não for. So we will get that schedule revised and sent right out to you, sir. Sounds good. Listen, I should be back in the office on Tuesday. I'd like to see an updated P&L. Very good, sir. We're all over it. Right around. Take care. That was close. Yeah, it was close. I can still hear you. I think we're good. Yeah, that should do it. I think we're good. FedEx, proudly bringing you the FedEx Cup. Então o Bolt aí quebrou totalmente, né, aquele lugar que deveria ser o lugar que o chefe imaginaria que ele estaria, eles não estão naquele lugar, e isso só pôde realmente acontecer. Claro, eu estou levando em consideração que isso é um videozinho de humor, mas que tem aí por trás uma discussão, né? Se perde-se, não tem como a gente perceber e manter essa percepção, manter essa percepção do lugar na comunicação depois dos bitmeios, né, que eu chamo de internet e telefone celular. Então tem outro videozinho também da mesma forma, né, com humor. And thanks to Mr. Green's splendid performance, introducing the new strategy was a complete success. Could you run the details past us once more, please? No problem. Now, I've already shown you various graphics and data sheets. Most of them you know, but the really important factor is we've found a new approach which enables us to work more efficiently and yet more flexibly than our competitors. Well, there you have it, gentlemen. Hard work and commitment is a recipe for success. Okay, let's go. Thank you. Bom, é isso. Aí vamos para a mídia locativa, para a comunicação locativa, perdão. Aí tá. Por que me confundi agora também falando? Porque comunicação locativa, obviamente, tem a ver com a mídia locativa. E que diferença é essa que eu fiz? É a mesma diferença que a gente assim, na verdade tem um teórico que fala disso, né, que é o Dennis McQuill. Ele diferencia o que é comunicação de massa para o que é meio de massa, ou mídia de massa, né? Então, a mídia de massa, ela tem uma proposta, tem uma característica muito mais técnica e tecnológica. E a comunicação é todo um processo. Então, a ideia de chamar de comunicação locativa é exatamente não fugir da ideia de mídia locativa, que não tem porquê isso, mas abranger
o aspecto mais... não só a questão técnica, né? Porque é centrado na mídia, se é no GPS, se é no artefato, né? Mas todo o conceito que está por trás disso aí, né? Aparece, nesse caso da interação, também não está no livro do Thompson, né? A interface face móvel, ou seja, são as interações que a gente faz através dos nossos artefatos, né? O nosso celular, o tablet, o notebook. Eu chamo de artefatos móveis digitais. E o que acontece? Que foi assim a surpresa, mas eu já imaginava que isso poderia acontecer, que é o retorno à copresença da produção, da emissão e da recepção de informação. Então você tem aí os contextos retomam aquela ideia lá da comunicação local. Então por quê? Você vê, quando eu conceituo a comunicação locativa, e aí a diferença da mídia locativa vai aparecer mais forte, porque nos jogos, por exemplo, que o Cláudio estava mostrando, você necessariamente precisa estar, o rede vestível é claro disso, né? E foi bem legal assistir esse vídeo, porque comprova que no momento em que a pessoa sai daquele lugar, ela perde a conexão, ela sai do jogo, ela deixa de fazer parte da rede. Então você precisa estar no mesmo contexto de produção, de emissão e recepção de informação, né? Então a ideia é mais ou menos com essa perspectiva aí, de você manter os interlocutores no mesmo contexto, né? E aí tem um videozinho que mostra exatamente o que seria essa produção, emissão e recepção de informação no mesmo contexto, no mesmo lugar, né? Esse é um vídeo de uma concessionária, né, que está lançando um determinado produto, né, carro. I just received pictures and messages from this car to this phone. Volvo Cars is one company using mobile marketing to its advantage. O lançamento de um carro, né, da Volvo, que ela quer receber informações sobre esse carro aí. O que ela faz? At this Volvo showroom, a Bluetooth antenna is set up to send data to prospective buyers' mobile devices. That technology enables Volvo to distribute and to offer mobile contents, multimedia mobile contents, to mobile phones of the customers coming into that showroom. Everybody has a mobile phone, and it's a very personal device. So if a brand manages to get on this device, you have the greatest advantages and great possibility to get into the mind of the customer. Então, na própria concessionária, você tem um totem, né, Bluetooth. Users have the possibility to get videos on their phone. They have the possibility to get applications on their phone with in-depth informations about a certain car, with 3D round views of a certain. E vai enviando informações como vídeos, informações de papel de parede. When the customer gets this message on this mobile phone, so he can send us a message that he wants to do a test drive or something else, or he can see pictures and photos and films of the car, which is interesting for. And the next benefit is, so when we have, so for example on Sundays when the showroom is open but there's no salesman inside, so this handy and this Bluetooth can sell cars. Mobile operators can get in on the game as well. You have the possibility from within this app to download even more cars, even more 3D models, more informations, and all this is done via GPRS or UMTS. We know that people using the beam zone are tending to do a lot of network traffic over the 2G or 3G networks using these built-in functions I just described. Então, o vídeo comprou exatamente isso. Para obter aquela informação sobre aquele carro que eu estou querendo comprar naquele momento, eu tenho que estar naquela concessionária. Ah, eu posso ver isso pela internet? Posso. Mas isso deixa de ser comunicação locativa, ou pelo menos o que eu estou chamando de comunicação locativa. Eu já não tenho mais a importância, e aí
é o final da pesquisa, que relevância é essa que o lugar tem na comunicação, né? Eu deixo de ter essa relevância, né? Se eu vou para a internet pegar essa informação, o lugar não importa. Eu posso para qualquer concessionária e vou obter essa informação. Mas essa concessionária específica, esse lugar, vai me enviar informações que talvez uma outra concessionária não tenha, não sei, ou que aquele vendedor não possa passar naquele momento pela venda do carro. Por exemplo, eu quero estudar melhor. Eu sou um cara que gosta de motor, eu quero ver lá, fazer comparações. Essas informações eu só vou ter se eu for na concessionária. Fora da concessionária, eu não vou ter essas informações. Tá? Passa outro videozinho também, reforça essa ideia. Pode esquecer do radinho de pilha. Agora dentro do estádio, para você ter acesso a replays dos gols, melhores momentos do seu time, informações sobre o jogo, você tem que usar apenas o seu telefone celular. Tudo isso graças à tecnologia Bluetooth. A ideia desse serviço? Bom, a ideia surgiu em que sempre o torcedor, quando ele está dentro do estádio, né, ele sempre tem aquela dúvida, ele nunca consegue ver o replay do gol do É muita dele. Coisa na mão, é o radinho, é a televisão, você nunca tem um replay bom, Exatamente. Né? Aí foi quando nós tivemos a ideia de montar esse serviço, montando essa rede dentro dos estádios, onde a gente conta com uma equipe de câmeras própria, que faz a captação dessa imagem e já transmite online para o torcedor. Não, na verdade ele transmite o replay do gol, os melhores momentos da partida e eventualmente a entrada em campo, quando tem alguma situação especial. Antes do jogo, a gente distribui um conteúdo que é um jornal eletrônico, onde o torcedor ele já consegue saber informações da partida. Tipo, quem vai entrar, quem vai quantas escalar. Vitórias, quantas derrotas, quem é o artilheiro, a posição do time dele na tabela. Muito momentânea. Ele grava ali, ele edita aqui. Isso. E você sai correndo com isso na mão para alguém transmitir. Aqui nós já estamos linkados via rede com uma outra sala, onde nessa sala tem um servidor que aí sim manda para o treino. Caramba, super. É uma coisa, é uma tecnologia inédita ou é uma coisa que acontece em outros campeonatos do mundo? No Brasil é uma tecnologia. No Brasil não, no mundo é uma tecnologia inédita. Programas abertos aqui. Tem um programa de edição, onde eu faço a edição dos vídeos. Você faz os e um programa de captura, que é justamente para a gente ter a garantia de não perder nada. Aqui eu fico capturando direto, enquanto eu estou capturando as imagens que ele está gravando, eu posso editar no outro programa sem problema nenhum. Em quanto tempo vocês conseguem, após um gol ser feito, estar transmitindo? 5 minutos. 5 minutos ele está no ar? Já está disponível na antena para o download do torcedor. Nesse momento eu desbloqueei o meu Bluetooth está ativado e a antena passa a me localizar. Quando a antena me localizar, vai vir um convite aqui na tela do meu celular, perguntando se eu quero ou não receber o conteúdo. Eu vou dar o sim, já estou recebendo esse conteúdo. Já recebi um, recebi o segundo, já recebi o terceiro conteúdo. Tem um jornalzinho da partida. Palmeiras e Botafogo. Falando da partida, quantas vitórias, quantas derrotas. Esse conteúdo todo vocês distribuem de graça? De graça. Via Bluetooth a gente não está acessando as operadoras, a gente não precisa das operadoras, a rede é nossa, então o usuário ele interage com a tecnologia de graça. Então é isso, gente. A informação que está ali, né, sendo disponibilizada são informações que têm somente a relação com aquele lugar, aquele jogo, aquele evento. Né? Então, para eu obter aquelas informações, eu tenho que estar no estádio. Eu não posso ter aquelas informações fora do estádio. Claro, posso ter essas informações, mas a relação com o lugar, a experiência é totalmente diferente. Né? Amanhã a gente vai ver no minicurso outras práticas, né? Porque a partir desse mapeamento da comunicação locativa, eu pude classificar essa comunicação locativa em zonas Bluetooth de 4 formas diferentes, né, que são as práticas via peer-to-peer,
o Bluetooth Marketing ou Advertising, o Bluetooth Info ou News, né? E o Bluetooth Mapping ou Tracking, né? Que são 4 práticas diferentes que utilizam a mesma tecnologia e de formas totalmente diferentes, que isso que é o mais interessante, né? Bom, aí estamos terminando. Então, o que seria essa comunicação locativa usando as Bluetooth? Então, o próprio lugar envia as informações para os artefatos móveis digitais dentro dessas zonas, ou seja, por uma questão técnica, inclusive é uma das características da comunicação locativa, né? É diferente da mídia locativa, por exemplo, eu posso ter o GPS, né? Então, é uma forma também diferencial que eu estou chamando de comunicação locativa. Então, eu tenho obrigatoriamente que enviar informações, as informações, elas têm que obrigatoriamente virem daquele lugar, né? A origem é daquele determinado lugar, né? Ou seja, dentro da zona Bluetooth. O conteúdo, na maioria dos casos, é específico ao lugar, né? Ou seja, se eu entro numa loja, recebo, no caso de Bluetooth Marketing, eu entro numa loja e recebo um cupom de desconto. Então, aquele cupom de desconto é referente àquela loja, né? Eu não posso receber um cupom de desconto para gastar numa outra loja. Ele quer que você gaste, você compre e tenha um desconto naquela loja, né? E as narrativas dos pontos turísticos, que a gente vai ver também amanhã, que é o caso do totem educacional, né? Eu queria até depois mostrar para Cláudio, que é muito parecido com o projeto em Quebec, só que não é via GPS, eu uso um totem físico que faz o mesmo trabalho de enviar informação, né? E nesse caso aí desse totem, né, do totem educacional, são narrativas que eu produzi a partir sobre 5 pontos turísticos no Centro Histórico de Salvador, né, no Pelourinho, e as pessoas podem ouvir essas narrativas e circular pelos lugares. Então, Terreiro de Jesus, então tem uma historinha de 2 minutos, né, sobre uma narrativa sobre o Terreiro de Jesus. A pessoa baixa, ouve e vai passeando pelo Terreiro de Jesus, e aquela mesma coisa, o conceito é o mesmo, camada de informação em cima da camada do espaço físico, do espaço urbano, né? Necessariamente eu tenho que ter nessas zonas Bluetooth, né, através da comunicação locativa, a geração de sentido e significado. Então, é importante que essas narrativas gerem para essas pessoas que estão passeando, ou esse cupom de desconto, uma relação, um sentido, um significado naquele lugar. Então, eu estou naquele lugar, recebo o cupom, eu já sei que loja é. Isso aí já faz o quê? Já gera, em termos de marketing, uma fidelização. Pô, que legal, aquela loja está mandando um cupom para mim para gastar. Você sabe que ninguém faz isso, né? Não é muito legal, né? Mas isso tem um objetivo. Mas isso acaba gerando um sentimento de pertencimento, né? Você se identifica com aquela loja, ou pelo menos com a ação que ela está fazendo, né? E no final, o que é que eu percebi? Que com